Olá pessoal, meu nome é Renan Siqueira da Silva, sou aluno de doutorado da Universidade Federal do ABC, sob orientação do Breno Arcioli Moura. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um recorte da minha pesquisa, que tem como título o Cinema de Ficção Científica Brasileira como Fonte Histórica da Ciência, uma análise do filme O Quinto Poder, de 62. Bom, tem sido cada vez mais crescente, sobretudo nas últimas décadas, o número de publicações de trabalhos que versam sobre a história da ciência no Brasil. Esses trabalhos apresentam diferentes contribuições e possuem como elemento comum o fato de utilizarem como fontes históricas documentos oficiais e entrevistas. A gente reconhece a importância do tema e acredita que podemos contribuir com os debates correntes de duas formas distintas. A primeira seria revisitando as obras já consultadas e a segunda seria trabalhando com novas fontes. Nós nos enquadramos na segunda categoria e propomos a utilização de filmes como fontes históricas. Nossa pesquisa abarca o recorte temporal que engloba o período desenvolvimentista, iniciado em meados da década de 30 e finalizado com o golpe de 64, e o regime militar em si. A gente vai utilizar como fonte de dados a base digital da Cinemateca, que é o maior arquivo fílmico da América do Sul. Vale ressaltar que a situação atual da Cinemateca não é nada boa, em função de um distrato em 2019 entre o governo federal e a Arcep, que era quem geria a operação da Cinemateca. O resultado é que atualmente faltam profissionais especializados e condições adequadas para conservar o acervo lá presente. Desse modo, todo esse patrimônio histórico encontra-se em perigo, o que torna ainda mais urgente a tarefa de explorá-lo. Desse modo, a proposta da nossa pesquisa pode ser sintetizada da seguinte forma: compreender como a ciência e o conhecimento científico foi representado nas produções cinematográficas brasileiras de ficção científica produzidas entre as décadas de 30 e 80 do século XX, verificando em que medida essas obras repercutiram as características da ciência produzida em seus respectivos períodos de produção. Bom, para ilustrar a potencialidade desse acervo fílmico, a gente trouxe o filme O Quinto Poder, de 1962, dirigido pelo Alberto Pieralisi. O filme, de maneira geral, narra uma tentativa de uma nação estrangeira, não é revelada a nacionalidade dessa nação, que eles tentam dominar o Brasil por meio da propagação de mensagens subliminares emitidas por equipamentos eletrônicos. Aqui a gente tem algumas imagens do filme. Essas mensagens, elas são emitidas e alteram o comportamento das pessoas, que passam a aclamar por uma intervenção internacional no país. O contexto histórico em que o filme é localizado, em termos nacionais, é o pré-golpe, né, de 62, o golpe ali em 64. Em termos internacionais, ali estava acontecendo a Guerra Fria. Apesar, de novo, de não ser revelada a nacionalidade desse grupo, é razoável presumir que eles se tratam ou dos estadunidenses ou dos soviéticos, uma vez que eram as duas potências que disputavam a hegemonia global, né? E é importante destacar que a ciência, nesse contexto, é utilizada como instrumento de dominação da nação menos desenvolvida, que no caso é o Brasil. Pensando um pouco sobre os idealizadores da obra, a gente destaca o Carlos Pedregral, que é um dos roteiristas e o produtor do filme, um espanhol. A trajetória dele é bastante interessante e sempre vinculada com a questão da mensagem subliminar. Em 58 ele tinha um programa na TV Tupi, que era chamado A Mais Arrojada Experiência do Século, em que ele de fato fazia experiências sobre o poder das mensagens subliminares. Em 62, né, ele decide fazer o filme como uma maneira de protestar e de denunciar o poder e quão nocivo podem ser essas mensagens. Esse elemento científico, né, o fato, as mensagens subliminares, ele era algo presente na sociedade do período. Aqui a gente trouxe uma reportagem da revista Intervalo, que era uma revista que falava sobre TV e cinema, com várias manchetes falando sobre a repercussão da obra e as pessoas pensando e refletindo sobre se de fato isso era uma ameaça ou não. Dessa forma, o filme ele repercute a atmosfera de tensão política, né, tanto nacional quanto internacional. Ele repercute uma crença do período, e vale ressaltar que a ciência só conseguiu ter estudos mais robustos sobre o tema na década de 80, então era algo ainda nebuloso. Então, de alguma forma, o filme está relacionado com o seu contexto. Os próximos passos seria aprofundar a análise de filme que verificasse se o mesmo padrão se repete com outras obras. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.